Também que a cidade
irmãos, não sabem o presente que Deus preparou. Um presente que durará para sempre. Para mim é um presente, porque ninguém faz coisa alguma para receber a vida eterna. Tem gente que pensa que a vida eterna é morrer, botar uma roupa branca e ficar sentado como uma múmia para sempre. A vida eterna é gozar de um lugar feliz, onde não há mais imoralidade, onde não haverá ninguém com o rosto fechado e triste, todo mundo sorrindo, ninguém com aparelho do dente na boca para consertar os dentes, porque tudo será perfeito, os cabelos serão perfeitos, os cabelos serão como fios de ouro, nosso corpo será um corpo imortal, não haverá mais diferenças, ninguém se sentirá diminuído por ver que o seu irmão, sua irmã tem uma conduta mais cara, mais rica. Não haverá essas coisas. É verdade. Por isso que vale a pena agradar o Pai. Aborrecer o mundo. Vale a pena negar a carne, negar nossas vontades próprias, para em tudo agradarmos aquele que nos fez. Amém, Senhor. Em relação ao que Ele preparou para nós, eu creio que tudo que fizermos aqui não paga. Por isso que a salvação não é alcançada pelas obras, mas é Jesus que fez o trabalho e adquiriu a salvação e deu de graça. Não quer dizer que nós não venhamos praticar boas obras. Devemos praticá-la para mostrar para o mundo que nós somos salvos diferentes. Não devemos pensar que ser santo no falar, no vestir, no lidar com as pessoas, que isso garante a salvação. É o que nós explicamos. Isso acompanha os salvos. A santidade, a obediência acompanha os salvos. Os salvos em Cristo sabem onde põe o seu pé, porque eles sabem em quem ele acredita. Ele não tem dúvida da palavra do Senhor Jesus, dos seus discípulos. O salvo tem uma afinidade com Deus, ele tem uma ligação, ele entende o que deve ser agradável ao Senhor e o que não deve, porque quando ele ouve a palavra, ele sente uma testificação. Mas aquele que tem um laço ainda com o mundo, aquele cristão não crente, que ainda tem um relacionamento com as coisas deste mundo, ele procura defender o que ele gosta quando ouve a palavra verdadeira, que vai de encontro aos erros. Mas isso é um sintoma ruim. Toda pessoa que quer entrar nos céus, mas não ama Jesus, ele não dá ouvido aos mandamentos. Sempre se esquiva, sempre com uma desculpa. Não é amor. Amor não é isso. Amor é diferente. Quem ama Jesus, guarda os seus mandamentos. Amém. Quem ama Jesus, ama os irmãos. Amém. Quem quer estar perto de Jesus, quer estar perto dos seus irmãos. Amém. Eu sinceramente, eu não concordo com isso. Uma pessoa que não tem prazer de estar com os irmãos e diz que quer estar no céu, não existe. Céu é um lugar de uma família gigantesca. Aleluia. Glória a Jesus. Serão inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Aleluia. Nós seremos parte um do outro, já somos partes. A vontade do Senhor Jesus, lá em João 17, na sua oração, é que os discípulos, os seguidores, se tornassem um como Ele, o Pai, os céus, os anjos são um. Aleluia. Glória a Deus. Ainda tem pessoa que tem uma confusão a respeito de Jesus e Deus, né? Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Deus tem dever de se submeter a alguém? Ninguém. O que vocês acham? Sejam sinceros. Agora eu vou fazer outra pergunta. Os varões não vão responder, depois eu vou deixar os varões responder. Amém. As varoas, o que é que as irmãs acham?
Jesus tem o dever de se submeter a alguém? Viu? A gente falou não, o Pai. É exatamente isso que estudamos. Jesus tem o dever de se submeter a alguém. O Pai. Está lá em Coríntios. O Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do Filho, visto que todas as coisas estão sujeitas, exceto o Pai, aquele que ele sujeitou todas as coisas, quer dizer, fora ele. Porque quando o último inimigo for derrotado, que é a morte, o próprio Filho se submeterá ao seu Pai. Finalizando tudo. Para isso que estudamos. Então Jesus é um, Deus é outro. Mas Jesus é Deus? Também é. Porque o Pai o chama de Deus. Então há muita confusão por falta de leitura, de estudo bíblico. Precisamos estudar as Escrituras, perceber o que a Bíblia fala. Quando falamos de algum assunto aqui, alguém fica assim se espremendo no banco, se sentindo acuado, parece até que vai morrer debaixo de uma espada ou da guilhotina. A palavra ela deve ser vista como uma bênção e não regra de procedimento de uma igreja para que todo mundo me veja bonzinho ou boazinha. Porque adianta nós estarmos ouvindo a palavra e não concordarmos com um monte de coisa que pregaram. Está escrito na palavra. Onde está o amor à verdade? Onde está o amor a Jesus? E quando há interpretações variáveis para simplesmente a pessoa se ver livre do que está sendo pregado, ou para praticarem seus desejos carnais, todo aquele que é resignado, tomou uma decisão de abandonar o mundo, ele tem desejo de ouvir a verdade. Amém. Eu tiro por mim. Eu entrei para a igreja não para que as pessoas me vissem, ou para que eu fosse aceito por um grupo de pessoas e eles me elegessem alguma coisa. Eu entrei para os caminhos do Senhor para receber a minha bênção, o meu perdão, a vida eterna e para agradar ao Senhor. Amém. Adianta eu fingir que amo a Deus, mas na hora de escolher de agradar meus parentes, meus amigos e a Deus, eu escolho os parentes e amigos porque eu tenho uma ligação muito forte com eles. Quando estes não estão na presença do Senhor, pois é, onde está o amor de verdade? Será que amamos mesmo a Jesus? Ou amamos os nossos interesses? O Senhor chora até hoje quando Ele é desprezado, quando o povo que tanto precisa dEle, todos os dias o povo precisa dEle, todos os dias tem um livramento de morte, uma pessoa precisando ser consolada, todos os dias, alguém está precisando de ouvir uma boa palavra para se sentir assim animado, todos os dias, alguém está precisando de um ombro amigo para chorar, abraçar, se sentir em casa. E Ele faz isso. Talvez o irmão ou a irmã gostaria que ele presentemente estivesse, mas Ele se manifesta através dos seus filhos. Uma filha, um filho santo, que o represente corretamente, é como se você estivesse vendo Jesus na tua presença. Glória a Deus. Aleluia. Olhar para um santo, uma santa serva do Senhor e ver Jesus é um presente que muitos não conseguem ter. Olhar assim, respeitar, ouvir a palavra, considerar que Jesus está naquela pessoa, falando pessoalmente contigo. Por isso que Ele disse que no dia do juízo Ele vai dizer para as pessoas, a qualquer um desses pequeninos, meus irmãos, não é pessoas de fora não, prestem atenção, a qualquer um desses pequeninos, meus irmãos, que vocês fizeram para mim. Eu amo as crianças, eu gosto das crianças e elas se apegam a mim porque eu mostro para elas que eu as amo. Sabe por quê?
porque elas representam a Jesus. Amém. Quando elas não estão fazendo uma criação, elas representam a Jesus. É verdade. Eu vejo no semblante singelo das crianças algo tão lindo, tão bonito, que dá vontade de agarrar essas crianças e apertar. Elas sabem que eu amo elas, né? Mas elas sabem que eu falo a verdade quando elas erram. É muito importante a igreja viver em amor. Olhar para o irmão, ver Jesus. Olhar para uma irmã, ver Jesus. Aleluia! Amém. Às vezes queremos que o Senhor, Senhor, queria tanto ver o Senhor, ter uma visão. Muitas vezes, se você pedir ao Senhor, Senhor, fala comigo hoje através de um dos teus filhos, eu creio que o Senhor vai estar numa pessoa falando comigo. Então apresenta de repente uma criança, uma irmã, um irmão, aquele que o irmão ou a irmã nem está ligando muito para ele, chega para o irmão, bate no ombro, chegou, irmão, olha, assim, assim, assim. Jesus falando. Quando esses irmãos andam em santidade, eles se tornam uma ferramenta que brilha, uma ferramenta afiada, uma ferramenta para uso do Senhor. É claro que o Senhor, ele pode falar com qualquer pessoa, não havendo, alguém específico para ele, ele vai usar o mais próximo, o que tiver menos sujo, vou dizer assim, porque o Senhor abre a boca até do ímpio para falar conosco, mas ele tem prazer de abrir os lábios dos santos que andam na sua presença. Ao invés de pensar em falar gracinha para o irmão ouvir, achar engraçado, ficar rindo, nós estamos sempre assim, atento a uma boa palavra para falar para os irmãos. É muito mais valioso, Mas então podemos ver Jesus na pessoa dos irmãos e das irmãs. Podemos ouvir Jesus falar conosco na pessoa de qualquer um de nós. Do irmão que vem à frente, meio de semana, como Deus fala conosco aqui, Quem não vem perde, Como Deus usa os irmãos, porque quando nós estamos atentos, em oração, em espírito, orando com o nosso espírito, sentado no banco, Senhor, fala conosco. O irmão ou a irmã vem aqui e começa a falar, sempre tem uma palavra. Às vezes não é toda a mensagem, mas uma parte da palavra Deus usou para mim, e a outra usou para o outro irmão mais simples, ou outro irmão mais elevado. Assim o Senhor, ele fala através dos seus filhos, e os seus filhos o representam. Então, quando nós amamos a verdade e nos aproximamos em obediência do nosso Deus, o Senhor está muito mais próximo de nós do que daqueles irmãos que não têm uma afinidade com Deus. Como o Senhor fala conosco. Ontem ficamos felizes. Aquela senhora de Araripina, em Pernambuco, Alexilda, ela me disse que ela é prima do prefeito da cidade. E o filho do prefeito, na quinta-feira à noite, foi sequestrado. E ontem ela ligou várias vezes, mas por fim eu atendi, porque eu estava atendendo outras pessoas e fazendo outras coisas. Ela ligou lá para casa e ela contou que tinham sequestrado em Juazeiro, e ele já tinha conseguido ligar para o pai dele, mas estava na mão dos sequestradores. E ela pediu oração, falou, olha, então vamos o seguinte, eu vou desligar o telefone agora e vou dobrar os joelhos e vamos clamar ao Senhor, seja feita a vontade do Senhor, você sabe, Então oramos ao Senhor, eu e minha esposa orando, clamamos ao Senhor, entregamos nas mãos do Senhor uma breve oração, 5 minutos ou 10 minutos, e ali nós pedimos ao Senhor, fiquei em espírito falando com o Senhor ainda, depois que eu terminei, Aí o que aconteceu? Mais tarde ela liga de novo, dizendo que já tinha encontrado o rapaz, e que ele estava lá em Lagoa do Barro, lá onde estavam os irmãos, Aí quando foi hoje, eu perguntei novamente, tudo em paz, o rapaz já está em casa. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus! É bom nós assim sabemos que a qualquer momento chega uma situação. Eu nem esperava que isso ia acontecer. Para mim aconteceu uma coisa até pior, mas sei lá, para Deus é maravilhoso. Ainda orei assim, Senhor,
mesmo que muitos não te conhecem perfeitamente, mas ouve, Senhor, né? Para que saibam que nós estamos também clamando a Ti. E é muito bom, nós temos essa confiança de que você vai orar sabendo que o Senhor está te ouvindo, e você vai deixar assim, na vontade dEle. Se for da vontade do Senhor, Ele vai atender. Se não for, seja feita a vontade do Senhor, né? Mas ter essa intimidade com Deus leva um pouco de tempo de renúncia. Às vezes as pessoas querem as bênçãos, choram pelas bênçãos, mas na hora de dar ao Senhor, devolver ao Senhor, ou na hora de serem cooperadores, colaboradores, serem filhos, acompanhantes, seguindo os passos do Mestre, começam as dificuldades. Porque nós vivemos num corpo de carne, e com esse corpo de carne existe um sentimento difícil de dominar. Mas Jesus nos dá condições de nós negarmos essas vontades. Às vezes te dá uma vontade de fazer coisas que não agradam a Deus, ou uma ocupação que vai te ocupar o tempo todo, vai tirar teu tempo de ler a palavra, de você orar, você conversar com uma pessoa das coisas de Deus, compartilhar coisas boas. Tem coisas na vida que aparentemente você não vê como pecado, mas pecado é tudo aquilo que você deixa te influenciar e te afastar de Deus. Houve uma transgressão, houve um erro. Vamos falar que o pecado seja um erro. Houve um erro, houve. Você ocupou X tempo com algo que te embaraçou, e você não se ocupou com as coisas de Deus, pois você tem um outro ser dentro de você, que é você mesmo, a sua alma, o seu espírito, que precisa da palavra. O corpo físico, ele busca, e com o seu sentimento, busca as coisas da terra. Como Jesus diz para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque o homem, em parte, ele se alimenta das coisas terrenas e busca as coisas terrenas. Mas a parte essencial do homem é viver da palavra. Mas nós fazemos muito mais pela terrena. Porque quando você tem fome, você não quer ficar sentindo aquela água na boca de fome, aquela barriga roncando. Você quer logo matar a fome. Mas para buscar a Deus, muitas vezes nós temos que ter fome, deixar a fome, agir aqui e jejuar com fome e buscar as coisas de Deus, para que você venha aprender a negar-se a si mesmo. Uma pessoa que vem para a igreja para buscar vitória, geralmente são vitórias materiais, emocionais, entre casais, financeiras, essas coisas. As pessoas vêm, muitas vezes o Senhor, como fez com aqueles 10 leprosos, o Senhor manda a bênção para testificar que Ele é Deus. Mas a maioria faz igual os 9 leprosos. Não voltaram a adorar ao Senhor e servir ao Senhor. Só um entre aqueles 10 voltou. E ele era um estrangeiro. Ele estava comovido. Ele estava emocionado. Ele estava grato. Ele queria adorar aquele que o curou. Ele queria mostrar o seu reconhecimento, a sua adoração. E Jesus disse: sou este. Onde estão os 10? Sou este. Um só voltou. Então nós vemos que em toda situação de livramento, de bênçãos, a minoria adora a Deus. A maioria tem Deus como um ser que está lá em cima, olhando para cá. Ele dá um jeito na minha vida, quando eu estiver quase morrendo, Ele vai me ajudar, Ele vai dar um jeitinho de eu não ir para aquele lugar ruim. A pessoa leva a vida inteira cogitando em bens materiais, a vida toda, não para ler, não para meditar, não para olhar. Eu fico pensando, vamos nos colocar agora, todos nós. Faça de conta que os irmãos estão sentados numa cadeira, olhando os filhos que vocês têm. Faça de conta que vocês têm muitos filhos. Olhem e vejam que você fez tantas coisas boas para eles, estão se divertindo. Mas a maioria não chega perto de você para agradecer. Mas eles estão rindo e até reconhecem: puxa, meu pai, foi meu pai que fez, foi meu pai que fez. Mas a maioria não se volta para louvá-lo, adorá-lo,
está pertinho, dá um abraço, puxa pai, muito obrigado. A maioria não volta. Quando uma família, nenhum filho diz, puxa pai, muito obrigado por essas coisas todas que o Senhor já fez na nossa vida. Às vezes quando o pai morre, o filho vai lá, chora para ver se o pai ouve alguma coisa, está lá no leito morto, né? Aí quer reconhecer, quer chorar, quer lembrar, e já é tarde. Muitos vão querer agradecer a Deus depois que partir, mas enquanto estiveram vivos, não o adoraram perfeitamente. O amor é a coisa rica na igreja. Em Cantares de Salomão, capítulo 2, né, que eu sempre cito para os irmãos, o amor na igreja, na noiva, na mulher, deve ser como estandarte, né? Como porta-bandeira que leva ali um símbolo de alguma coisa. Então o amor tem que estar no alto, tem que ser visto, tem que ser sentido entre o povo de Deus. Existe muita correria no meio evangélico, existe muita falta de amor entre as pessoas. As pessoas estão pouco cultivando isso. Tem igreja que é como uma reunião social. Os irmãos pouco se conhecem, pouco se amam, pouco andam juntos, quase não estão juntos. Muito egoístas, muito egoísmo, cada um indo para suas casas buscando o que é seu, não é? E nós precisamos treinar o nosso interior a amar. Sabe o que é você gostar de uma pessoa, você acha ela interessante, mas se ela não tiver nada, você perde tudo por ela? Sabe por quê? Porque você nunca teve um amor por ela. O amor não depende da postura que a pessoa está, da posição que ela se encontra na sociedade, mas isso está sendo ensinado. As pessoas dizem que amam a outra porque ela é assim, tem uma aparência. Sabe o rapaz que quer amar, quer gostar de uma moça que ela é bonita, mas ele não tem amor, porque se ela não for bonita, ele não gosta dela. Não é amor. Não tem. Isso não existe. Isso nunca existiu. Quando nós olhamos para a pessoa, um cristão, uma cristã, e olhamos como uma serva do Senhor, como um servo do Senhor, e abraçamos, aquele abraço profundo, como se estivesse abraçando o Senhor Jesus, amando os irmãos de verdade, isso faz os nossos olhos encher de lágrimas, isso faz o nosso coração bater mais forte, sentir o irmão, sentir as irmãs crianças. Glória a Deus. A igreja precisa muito, eu digo a igreja na terra, não estou falando a igreja local somente, também não querendo excluir os irmãos, mas estou falando sobre a igreja de Cristo na terra. Devido ao investimento de Satanás e o inferno e seus demônios, Satanás, ele tem investido a falta de amor, porque ele conseguiu levar as pessoas a buscar os bens materiais. E quanto mais vai se aproximando os últimos dias e a dificuldade material vai crescendo, mais as pessoas vão centralizar suas vidas em busca do dinheiro. Sabe de uma coisa? Vou contar para vocês a história bíblica. Em algum momento na história do povo de Israel, quando o povo entrava na transgressão, tanto ricos como pobres, o inimigo então assolava. E eles pagavam tributos caros e altos. Então, de repente, um grupo se viam tão apertados, lembravam que tudo o que estava acontecendo era devido às transgressões. Então clamavam a Deus. Deus levantava um profeta, um juiz, levantava alguém especial, um santo. E ele então pregava o arrependimento. Então a nação se comovia, percebiam o quanto foi gravíssimo os erros. O que eles faziam então? Se ajuntavam, se reuniam como um só homem. Eles faziam aquilo que a igreja na terra deveria fazer sempre, deveria viver. Então, quando eles sentiam tudo isto, Deus trazia o inimigo,
apertava com eles, as finanças iam embora, as riquezas estavam acabando, e clamavam ao Senhor. Então, eles sentiam a miséria dos seus pecados. Então se reuniam como um homem, amando um outro, cada um sentindo o seu erro, e ninguém condenando o outro, ninguém apontando o erro mas todos se sentindo culpados. Então clamavam, se reuniam num lugar, a nação inteira, e faziam o clamor. Deus imediatamente levantava a profecia, levantava a palavra, dizendo que ia dar o livramento. Aleluia. Às vezes o Senhor permitia por um tempo ficarem como tributário, mas não entregava a nação à morte, quando o povo buscava a união. Esse é o momento em que muitos crentes vão sentir na sua pele. Ninguém vai ficar se sentindo superior um ao outro. Os irmãos vão dar mais valor quando as coisas diminuírem, quando muitos estiverem angustiados. Então, nesse momento, como é bom a companhia de alguém. Glória a Deus. Nesse momento, como é bom o coração do pai se converter aos seus filhos. Como é bom o coração dos seus filhos se converter aos seus pais. Como é bom olhar as pessoas e ver as coisas positivas que elas têm e esquecer das negativas. É nesse momento do aperto em que a nação de Israel e muitos povos se uniram. Aleluia, Senhor. Como a China, quando foi destruída. Não estou falando que a China é um exemplo para Deus de bondade, porque há muito pecado e muita perseguição contra o povo de Deus. Mas vamos falar da China antiga. Quando a China foi bombardeada e muitas pessoas morreram, crianças eram queimadas, saíram na rua duas queimadas, as roupas queimadas e o corpo queimado. Tem a fotografia de uma menininha assim saindo nua, e tem ela já uma senhora de idade, né? Ainda está viva. É muito emocionante. Às vezes eu vejo essa história para até entender a obra de Deus também no meio das nações. Então, tanto os chineses como os vietnamitas, né? Naqueles países, eles começaram a trabalhar unidos, mas unidos como uma só família. A desgraça, a pobreza, a tristeza levou eles a se unirem e a não olhar a derrota, mas começaram a trabalhar com ferramentas antigas, bem arcaicas, aquelas ferramentas antigas. Começaram a trabalhar com coisas que eles tinham à mão, tanto no interior como nas cidades. E hoje está uma potência, como vocês sabem hoje. Para nós é um exemplo, porque quando o inimigo ataca, nós precisamos de nos unir, independente de cor, tamanho, de posição. Se unir amando, não vendo ninguém inferior ou superior, não desrespeitando, porque aquele que desrespeitar um dos seus irmãos e não amar os seus irmãos, esquece de dizer que ama a Deus. Está escrito, não está? Aquele que diz que ama a Deus, o qual não viu e nem vê, e não ama o seu irmão que está com ele todos os dias, é mentiroso, está enganando a si próprio. Eu tenho que olhar para as pessoas, amar, querer o bem de cada um. É verdade. Vocês querem o meu bem? Amém. Eu quero o bem de vocês. Glória a Deus. Então abro aí Aleluia. as Escrituras. Gálatas, capítulo 6. Está escrito, versículo 6: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção.
Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, vamos colher, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Amém. Poder sentar. O assunto que o apóstolo está tratando, está falando de benefícios, todo tipo de benefício, sendo que o versículo que nós lemos, ele está falando de benefícios materiais, porque o apóstolo Paulo já tinha estabelecido em várias cidades irmãos que estivessem à frente da obra. Naquela época não tinha, aposentadoria, 13º. Então os dirigentes, pastores e anciãos precisavam ser atendidos. Mas Paulo explica de uma maneira assim muito amorosa. Em todas as suas cartas, ele diz que isso tem que ser feito com amor, não por necessidade. Que a atenção dos que estavam aprendendo em relação aos que ensinavam tinha que ser uma coisa amorosa. Eles tinham que reconhecer que aquele que estava ensinando, dedicando toda a sua vida, falando a verdade, exortando, deveria ser abençoado financeiramente por essas pessoas que aprendiam, esses irmãos. Mas o apóstolo não queria que isso fosse feito por necessidade. Como que a pessoa não tem que fazer porque é mandamento dos apóstolos, está escrito. O apóstolo queria que os irmãos tivessem compreensão de que assim como eles teriam um coração aberto para abençoar o varão que estivesse à frente, eles pudessem enxergar que aquilo que eles estavam recebendo, aquele varão estava fazendo de coração, desempenhando o ensino, desempenhando momento de dedicação, de oração, de leitura, para trazer para a igreja local o alimento sempre fresquinho. Mas isso não cabe a todos os dirigentes da igreja, somente quem verdadeiramente é digno, traz o alimento, cuida do rebanho. Então ele fala de uma maneira gloriosa. Aí no versículo 7 ele muda dizendo, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, ou seja, de Deus não se zomba. Então ele queria que os irmãos tivessem cuidado para não pecar, para não errar, que houvesse amor, não houvesse nenhum interesse materialista, nem em quem dirigia e nem em quem estava lá sentado, ouvindo. Porque todo motivo que levasse ao escárnio, à zombaria, Deus não se deixa escarnecer, Ele pune. Nós temos visto isto, segundo a palavra de Deus, como está aqui escrito em outros lugares, temos visto várias pessoas da nossa sociedade sendo punidas. As pessoas colocam um vídeo dizendo: de Deus não se zomba. Todos esses artistas, todas essas pessoas que vão zombando de Deus publicamente, cedo ou mais tarde, em um momento exato, Deus ceifa a vida deles. Alguma coisa estranha acontece. Todas as vezes que um homem da sociedade começa a se ensoberbecer, Deus o entrega para uma situação. Então o apóstolo usa essa expressão poderosa: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. O apóstolo está falando que ele não está, na verdade, assim, brigando com os irmãos. Ele está falando que, assim como os homens que praticam qualquer coisa, eles vão colher. Então, se eles abençoassem pela ordem de Deus aquele que estivesse na frente, Deus iria continuar dando a bênção àquele que estava à frente, para também distribuir para eles. É uma troca de benefícios e amores. Não é se sentir, por exemplo, pagando um pastor, pagando cantor para ir na igreja. Isso não se deve fazer.
não se deve pagar, se deve abençoar. Não se deve pagar a pastor, pagar cantor. Cantor nem com dinheiro. Mas, se é um homem que vai numa igreja não para vender-se, mas para louvar a Deus, para ajudar ali a igreja se alegrar, e vai humildemente, eu já vi igreja de coração abençoar, sem a pessoa pedir nada. Uma pessoa humilde, pobre, simples. Mas uma pessoa que tem condições não deve nem ir para a igreja nenhuma tirar dos fiéis nenhuma bênção material, porque isso não é agradável ao Senhor. Isso não é obra de amor, é obra comercial. É o espírito do comércio dentro das igrejas. E essas pessoas vão colher o que estão fazendo. Nenhum ficará sem punição. Todos vão colher, né? Então o versículo diz assim, né? 8: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Esta palavra semear, no meio do versículo, semear da carne, são coisas que as pessoas plantam erradamente, na sua vontade carnal. Então tudo que é plantado nasce, e há uma colheita. Às vezes demora. Quando demorar, nunca os irmãos devem desfalecer, porque também todo benefício feito com amor, por amor, pela obra de Deus em geral, uns com os outros, se ajuda um irmão, abençoa um irmão, uma irmã, né? Isso tem que ser feito com amor, não murmurando, porque a Escritura diz que vamos colher, como um agricultor, né? Pedro fala lá, Tiago, né? Tiago fala da paciência do lavrador. Ele semeia, prepara e espera a chuva cair, espera brotar, crescer, para depois vir a colher. Ele sabe, ele tem certeza que ele vai colher. Essa é a certeza que devemos ter. Que todo o bem, todo o benefício que os irmãos semear no Espírito, não fiquem gemendo e murmurando, porque verdadeiramente os irmãos vão colher. Pois a palavra de Deus diz: tudo que vocês semearem, vocês vão colher. E assim também aquele que errar, porque havia uma necessidade aqui, não é? Entre os Gálatas,